Começando agora o módulo 9 do MTS, a primeira coisa que ele traz pra gente é sobre escalas diatônicas maiores. Lá fala que escalas diatônicas maiores é uma sucessão de 8 sons, formadas por 5 tons e 2 semitons. Então, a estrutura é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tá? Essa estrutura ela pode ser formada em qualquer nota, mas sempre respeitando essa estrutura básica, tá? A partir de agora, o MTS traz que a nota é a mesma coisa que a gente falar grau, ou substituir o nome. No módulo 9 fala pra gente também da armadura da clave. A armadura da clave são acidentes colocados após a clave no comecinho do pentagrama, que a gente já explicou nos módulos anteriores, e indica que serão, ao longo da música, essas notas sempre vão sofrer essas alterações, tá? Então, não se esqueça, são acidentes colocados após a clave no início do pentagrama e indica que ao decorrer da música sempre sofrerão alterações, a menos que apareça um dequadro, como a gente já explicou nos módulos anteriores. Agora, o módulo 9 fala um pouco de escalas maiores do sustenido. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Primeira coisa, pra gente, lá no MTS, a gente lá fala que usa dos círculos das quintas, tá? E o acidente sempre vai ser no 7º grau. Lembra que eu falei? O grau é a mesma coisa que nota. Então, usamos do círculo das quintas para a próxima nota da escala. E no 7º grau, que é na 7ª nota, vai ter o acidente. E a gente vai, a partir das escalas, a gente vai manter esses acidentes que vão para o começo do pentagrama, que a gente coloca lá na clave os acidentes fixos, tá? Então, primeiro, a gente começa da escala natural de Dó. A gente faz a escalinha de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Escala diatônica maior. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom, né? Então, lá fala do círculo das quintas no 5º grau. Então, continuando, na regrinha, vamos pegar então 5º grau. 1, 2, 3, 4. Mi, 5º grau. Então, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, a gente vai colocar todos os acidentes das escalas anteriores, que é Fá, Sol e Dó. Então, a gente vamos ver pela regrinha, vai ser pela regrinha da estrutura da escala maior diatônica. Então, eu tenho tom, aqui do Fá pro Sol, os dois tá com sustenido. Então, semitom com semitom, eu tenho um tom, certo? Eu elevei as duas, porque o sustenido eleva a nota em semitom. Então, levei as duas, então as duas pensam numa escadinha. Se eu elevei uma e elevei a outra, as duas estão no mesmo degrau. Então, estão num tom. Então, tom, tom. Eu preciso aqui, já tenho, ó, um Sol por lá. Pensa numa escadinha. Coloquei o sustenido ele eleva. Então, elevei uma nota. Então, quer dizer semitom, porque uma tá acima e outra tá abaixo. Então, tom, tom, semitom. Regrinha da escala diatônica maior.
Aqui eu tenho um tom, 2 tons. E aí eu preciso do quê? De um tom do dó pro ré e elevando aqui o ré. O que acontece? Colocando o sustenido, o dó e o ré vai subir junto, vai ficar num tom, e o ré pro mi vai ficar no semitom, porque o mi tá baixo e o ré elevou, tá? Então, eu colocando o sustenido no 7º grau, regrinha, o ré vai já ficar no tom com o dó e já vai ficar no semitom com o mi, entrando na regrinha. Então a gente vai pro nosso 4º sustenido, que é o ré. Então, vamos lá, 5º grau, 1, 2, 3, 4, si, escalinha do si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vamos lá, colocar todos os acidentes, em fá, em dó, em ré, que a gente acabou de fazer, de sol. Então vamos lá. Regra, 7º grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º grau. Eu sei que é o lá. Mas por que o meu acidente vai no 7º grau? Vamos ver por quê? De si para dó, tom de dó para ré, tom de ré para mi, semitom, de mi para fá, tom de fá para sol, tom de sol para lá. Preciso do que aqui? De um tom. Então, mesma coisa. Faço os dois ter um tom para o lá com si ter um semitom e entrar na regrinha. Então, eu sei o meu 5º sustenido lá. Então, 7º grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5º grau. Desculpa. 1, 2, 3, 4. 5º grau. Vai ser o meu fá. O quê? Sustenido. Então, a gente vai. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sustenido. Mantém. Então vamos lá. O meu sol tá sustenido. O meu lá tá sustenido. O meu dó tá sustenido. O meu ré tá sustenido. Então, na escalinha de fá sustenido, apenas o meu si e meu mi não tem acidente. Então, tom, 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 semitom. Aqui a gente sabe que o si pro dó natural eles têm o semitom. Só que o meu dó tá sustenido, então vai ter um tom. Tom, tom. Agora, no meu 7º grau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o mi também vai ser sustenido. Então, no meu 6º acidente vai ser mi. Por último, escala de fá sustenido, que apenas o si é natural e vem aqui o mi como o 7º grau de acidente e o 5º grau, que vem o dó sustenido, que o nosso si, que era o único que não tinha o acidente, foi colocado sustenido. Então temos os nossos 7 acidentes do sustenido, tá? E então, aqui, como todos
todos estão com acidentes, todos subiram semitom. Então, o Mi e o Fá estão no mesmo tom, eles já são um semitom. Naturalmente, o Si e o Dó, como eles levaram junto, já são um semitom. Então, mesma coisa que pensar que todos davam no degrau e todos subiram semitom e todos estão no degrau de cima. Então, como se fosse uma escala natural com tom acima, um semitom acima, né? E é isso aqui a nossa escala de sustenidos maiores. O Ré vai já ficar no tom com o Dó e já vai ficar no semitom com Mi, entrando na regrinha. Então a gente vai pro nosso quarto sustenido, que é o Ré. Então, vamos lá, quinto grau. 1, 2, 3, 4. Si, escalinha do Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos lá, colocar todos os acidentes. Mi, Fá, em Dó, em Ré, que a gente acabou de fazer, de Sol. Então vamos lá. Regra, sétimo grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo grau. Eu sei que é o Lá, mas por que o meu acidente vai no sétimo grau? Vamos ver por quê? De Si para Dó, tom de Dó para Ré, tom de Ré para Mi, semitom, de Mi para Fá, tom de Fá para Sol, tom de Sol para Lá. Preciso do que aqui? De um tom. Então, mesma coisa. Faço os dois ter um tom para o Lá com Si ter um semitom e entrar na regrinha. Então, eu sei o meu quinto sustenido, Lá. Então, sétimo, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, sustenido. Mantém. Então, vamos lá. O meu Sol tá sustenido. O meu Lá tá sustenido. O meu Dó tá sustenido. O meu Ré tá sustenido. Então, na escalinha de Fá sustenido, apenas o meu Si e meu Mi não tem acidente. Então, tom, 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 semitom. Aqui a gente sabe que o Si pro Dó, natural, eles têm o semitom. Só que o meu Dó tá sustenido, então vai ter um tom. Tom, tom. Agora, no meu sétimo grau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o Mi também vai ser sustenido. Então, no meu sexto acidente vai ser Mi. Por último, escala de Fá sustenido, que apenas o Si é natural e vem aqui o Mi como o sétimo grau de acidente e o quinto grau, que vem o Dó sustenido, que o nosso Si, que era o único que não tinha o acidente, foi colocado sustenido. Então temos nossos 7 acidentes do sustenido, tá? E então, aqui, como todos estão com acidentes, todos subiram semitom. Então, o Mi e o Fá estão no mesmo tom, eles já são um semitom. Naturalmente, o Si e o Dó, como eles levaram junto, já são um semitom. Então,
Mesma coisa que pensar que todos estão no degrau e todos subiram semitom e todos estão no degrau de cima. Então, como se fosse uma escala natural com tom acima, um semitom acima, né? E é isso aqui a nossa escala de sustenidos maiores. Agora a gente vai falar de escalas maiores com bemóis. Mesma coisa da escala do sustenido, a gente vai começar da escala natural de dó a dó, né? E sempre respeitando a estrutura da escala diatônica maior. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A gente sabe que o Mi pro Fá é um semitom e do Si pro Dó natural é um semitom. Então vamos começar? Tem pessoas que começam pelo quinto grau, pelo círculo das quintas, mas eu prefiro e aprendi melhor fazendo pelo quarto grau. Então eu sempre pego o quarto grau, começando pelo Fá, tá? A próxima escala. Si, do, ré, mi, fá. Caso alguém tenha uma pergunta, porque tem que repetir? Sim, a escala é formada de 8, tá? 8 sons. Então a gente sempre repete a última nota sendo a primeira, tá bom? Vamos lá. Então, a gente tem um tom. Aqui nós precisamos do quê? De um semitom, certo? Então, como que a gente vai colocar esse semitom? A gente vai, regra, sempre no quarto grau vai ficar o acidente. E a partir das próximas escalas, a gente vai manter esse acidente do quarto grau. Então, o quarto grau eu pego a minha próxima escala e do quarto grau fica o meu acidente fixo, tá? Por que esse acidente fixo fica no quarto grau? Porque eu preciso aqui do Lá pro Si, eu preciso de um semitom, tá? Então eu coloco o bemol aqui no Si, porque o bemol ele abaixa meio tom, tá? Então ele é descendente, abaixa meio tom. Então o Lá tá num degrauzinho e eu colocando o bemol no Si, ele vai me descer um degrau. Então eles vão ficar em degraus diferentes, que pode ser chamado de semitom, tá? Então, tom, porque de Si para Dó natural eu tenho um semitom. Se eu coloco o Si como um bemol, eu vou deixar eles no mesmo tom, tá? Então, tom, tom, tom e pro Mi e Fá, naturalmente eles já são um semitom. Então, se naturalmente eles são um semitom, para mim reverter isso, eu faço o quê? Igual aqui, o Si pro Dó natural, naturalmente eles são um semitom. Então, para mim reverter isso, eu coloco um acidente como o bemol, que abaixa meio tom e faz com que eles fiquem semitom. Então, meu primeiro bemol é o Si, da escala de Fá, tá? Então, continuando, eu vou pegar no meu quarto grau, 1, 2, 3, 4, o Si bemol, escalinha de Si bemol, o acidente ele continua, tá? Nas próximas escalas. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, bemol. Então, regrinha, meu quarto grau, Mi, eu vou colocar o meu acidente, tá? Então, eu tenho um tom, tom, um semitom. Aqui, naturalmente, eles são semitons. Colocando o acidente, eu vou reverter isso, para fazer com que eles virem um tom. Tom, tom, de Lá para Si,
como se tá com o acidente, vai virar um semitom. Entrou na regra? Entrou na regra. Então, meu segundo bemol, que é o Mi. E assim por diante. Vou pegar quarto grau, Mi, bemol. Então, vai ser Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi bemol. Qual o outro que a gente vai conservar o acidente? O Si bemol. Então, no quarto grau, 1, 2, 3, a gente vai colocar aqui o bemol. Então, aqui eu tenho um semitom, de Lá para Si virou um tom, de Si para Dó naturalmente são, mas como eu tenho um acidente aqui, eu revirto esse, vira um tom, e de Ré para Mi, o Mi tá com acidente, vira um semitom. Entrou na regra? Entrou. Então eu tenho o meu terceiro bemol, que é o Lá. E assim por diante, tá? Eu vou fazer aqui e logo mostro pra vocês. Quarto grau. Então, o quarto grau eu pego a minha próxima escala e do quarto grau fica o meu acidente fixo, tá? Por que esse acidente fixo fica no quarto grau? Porque eu preciso aqui do Lá para Si, eu preciso de um semitom, tá? Então eu coloco o bemol aqui no Si, porque o bemol ele abaixa meio tom, tá? Então ele é descendente, abaixa meio tom. Então o Lá tá num degrauzinho e eu colocando o bemol no Si, ele vai me descer um degrau. Então eles vão ficar em degraus diferentes, que pode ser chamado de semitom, tá? Então, tom, porque de Si para Dó natural eu tenho um semitom. Se eu coloco o Si como um bemol, eu vou deixar eles no mesmo tom, tá? Então, tom, e pro Mi e Fá, naturalmente eles já são um semitom. Então, se naturalmente eles são um semitom, para mim reverter isso, eu faço o quê? Igual aqui, o Si pro Dó natural, naturalmente eles são um semitom. Então, para mim reverter isso, eu coloco um acidente como o bemol, que abaixa meio tom e faz com que eles fiquem semitom. Então, meu primeiro bemol é o Si, da escala de Fá, tá? Então, continuando, eu vou pegar no meu quarto grau, 1, 2, 3, 4, o Si bemol, escalinha de Si bemol. O acidente, ele continua, tá? Nas próximas escalas. Então, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, bemol. Então, regrinha, meu quarto grau, Mi, eu vou colocar o meu acidente, tá? Então, eu tenho um tom, um semitom. Aqui, naturalmente, eles são semitons. Colocando o acidente, eu vou reverter isso, para fazer com que eles virem um tom. Tom. De Lá para Si, como se tá com o acidente, vai virar um semitom. Entrou na regra? Entrou na regra. Então, meu segundo bemol, que é o Mi. E assim por diante. Naturalmente, eles já são um semitom. Então, se naturalmente eles são um semitom, para mim reverter isso, eu faço o quê? Igual aqui, o Si pro Dó natural, naturalmente eles são um semitom. Então, para mim reverter isso, eu coloco um acidente como o bemol, que abaixa meio tom e faz com que eles fiquem semitom. Então, meu primeiro bemol é o Si, da escala de Fá, tá? Então, continuando, eu vou pegar no meu quarto grau, 1, 2, 3, 4, o Si bemol, escalinha de Si bemol. O acidente, ele continua, tá? Nas próximas escalas. Então, Dó,
ré, mi, fá, sol, lá, opa, lá, si, bemol. Então, regrinha, meu quarto grau, mi, eu vou colocar o meu ascendente, tá? Então, eu tenho um tom, um semitom. Aqui, naturalmente, eles são semitons. Colocando o ascendente, eu vou reverter isso para fazer com que eles virem um tom. Tom, tom. De lá para si, como se tá com o ascendente, vai virar um semitom. Entrou na regra? Entrou na regra. Então, meu segundo bemol, que é o mi. E assim por diante. Vou pegar quarto grau, mi, bemol. Então vai ser fá, sol, lá, si, do, ré, mi, bemol. Qual o outro que a gente vai conservar o acidente? O si bemol. Então, no quarto grau, 1, 2, 3, a gente vai colocar aqui o bemol. Então, aqui eu tenho um semitom, de lá para si virou um tom, de si para dó naturalmente são, mas como eu tenho um acidente aqui, eu revirto esse, vira um tom, tom, e de ré para mi, o mi tá com acidente, vira um semitom. Entrou na regra? Entrou. Então eu tenho o meu terceiro bemol, que é o lá, e assim por diante, tá? Eu vou fazer aqui e logo mostro pra vocês. Continuando o módulo 9, ela fala sobre as escalas diatônicas menores. A gente falou sobre escalas diatônicas maiores e sobre as escalas maiores, sustenidos e bemóis. E agora a gente vai falar sobre a escala diatônica menor. A escala diatônica menor, toda escala maior tem a sua escala menor, óbvio. E pode ser chamada também escala relativa menor. A sua base é sempre no sexto grau da escala maior. E aí, no MTS mostra pra gente a diferença da escala maior para a escala menor. Qual a diferença? A escala maior, até o seu terceiro grau, a gente tem 2 tons, tá? E na escala menor, até o seu terceiro grau, a gente tem um tom e um semitom, ou meio tom. A gente vai ver isso aqui. Vamos lá. Então, pegamos uma escala natural de dó a dó, escala natural maior, tá? De dó a dó. Então, temos tom, tom, de dó para ré é um tom, de ré para mi é outro tom. Semitom, tom, 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 semitom. A gente viu lá que fala que a sua base da escala menor é no sexto grau, ou sexta nota. Então, no lá, a gente vai começar então a nossa escala relativa menor pelo lá. Então vai ser lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá. Então, do lá por si eu tenho um tom. Agora, do si pro do, a gente sabe que naturalmente na escala natural, do si pro dó já é um semitom. Então, quando ele fala sobre a diferença, é aqui. A gente, até o seu terceiro grau, na escala maior, a gente tem um tom de dó para ré e outro tom de ré para mi. São 2 tons. E na escala relativa menor, a gente tem um lá pro si, que é um tom. Só que um si pro dó é um semitom. Então, essa é a diferença. E muda também na estrutura, que fica tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. E é isso o que fala no MTS pra gente sobre a escala de... Continuando o módulo 9, fala pra gente sobre os acidentes. São 3, o fixo, o ocorrente e precaução. O primeiro fixo, ele vem escrito logo depois da clave e é a armadura da clave que chamamos, e são até 7 bemóis ou até 7 sustenidos. Temos então o ocorrente, que ele é durante um trecho da música e ele altera todas as notas da mesma altura dentro do compasso. E o de precaução, que ele
evita o erro de leitura da música, tá? E não vem mais entre parênteses como antigamente. Continuando o módulo 9, a gente vai falar um pouquinho sobre tonalidade. Tonalidade é uma série de sons, tá? Baseado no primeiro grau da escala tônica. Uma curiosidade: todos os nossos hinos são escritos na tonalidade maior, então a gente não tem tonalidade menor ou escala menor no nosso inário. Então vamos lá. Tem várias pessoas que fazem regrinhas ou vai pelo aquilo do MTS, soma, nananana. Enfim, eu faço da seguinte regra que foi mais clara para minha cabeça e eu consegui me adaptar melhor. O bemol. Qual a tonalidade maior do bemol? Sempre a penúltima, tá? Então, aqui, se é um si bemol, voltando lá na escalinha, na ordem dos bemóis, é o fá. E com 2 bemol, eu tenho um si bemol e um mi bemol. Vai ser o penúltimo. O penúltimo aqui é o meu si bemol. Aqui eu tenho 3, si, mi, lá. Qual o meu penúltimo? Mi bemol. Com 4, si, mi, lá, ré. Então, o meu penúltimo vai ser o lá bemol. Com 5, si, mi, lá, ré, sol. Então, o meu penúltimo é o ré bemol. Aqui, si, mi, lá, ré, do, sol. Então, o meu penúltimo, si, mi, lá, ré, sol, bemol. Aqui, si, mi, lá, ré, sol, do, fá, fá bemol. Então, o meu penúltimo é dó bemol. Então, a regrinha da tonalidade maior do bemol é sempre o penúltimo. Agora do sustenido, que foi também mais fácil para mim se adaptar. Eu sempre vejo a próxima nota depois do acidente. Então, aqui eu tenho Fá sustenido. Depois do Fá, na ordem da escala normal de Dó maior. Depois do Fá, eu tenho Sol. Então, a tonalidade maior do Fá sustenido vai ser o Sol. Aqui eu tenho o Fá e o Dó. Dó sustenido. A nota depois do Dó é o Ré. Então, Ré vai ser o meu, vai ser a minha tonalidade. Então, aqui eu tenho Fá, Dó e Sol sustenido. Depois do Sol, eu tenho o Lá. Então, minha tonalidade maior vai ser o Lá. Aqui, eu tenho Ré, Fá, Dó, Sol, Ré, sustenido. Depois do Ré, eu tenho Mi. Então, minha tonalidade vai ser o Mi. Aqui, eu tenho Fá, Dó, Sol, Ré, Lá sustenido. Então, depois do Lá, eu tenho um Si, que vai ser minha tonalidade. Aqui, eu tenho até o Mi sustenido. Fá, Dó, Ré, Sol, Ré, Lá, Mi. Depois do Mi sustenido, ou da nota Mi, eu tenho Fá. Só que um Fá sustenido. Aqui eu tenho um Si, certo? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Depois do Si eu tenho um Dó. Dó o quê? Sustenido.
porque aqui já entra dentro da armadura da armadura da clave do sustenido, né? Da ordem dos sustenidos. O Fá é a minha primeira nota sustenida e o Dó é a minha segunda nota sustenido, tá? É isso, gente, que dessa forma que eu faço. Uma dica que eu deixo para vocês aí do módulo 9. Como a gente estuda tonalidades e escalas, para mim estudar, quando eu estudei o módulo 9 da MTS, eu fiz resumos. Então, vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para ver certinho. Esses foram os 2 resumos que eu fiz sobre as tonalidades. Viram? São 2 tabelinhas, tá? Um de bemol, um de sustenido. E esses aqui são as tabelinhas que eu fiz das escalas, tá? Do jeito que eu mostrei pra vocês como que faz, do sustenido, do bemol. E a mais clássica, né? Que é essa daqui, que é basicamente a junção dessas duas. Claro que não tem tudo, né? Mas é a mais conhecida. Então, eu fiz essas escalinhas, tá? Essas tabelinhas, para que eu conseguisse estudar melhor. E se eu tivesse dúvida, eu deixo dentro do meu MTS, ou de algum caderninho, ou mesmo do Inário. Quando eu preciso, quando eu tenho alguma dúvida sobre tonalidade ou escala, eu olho essas minhas tabelinhas, tá? Isso fica aí uma dica para vocês. Para terminar o módulo 9, a gente mostra lá sobre o círculo das quintas. O círculo das quintas é uma representação visual dos sons das escalas, partindo da nota Dó natural, ascendente quando sustenido e descendente quando bemol. A ordem do sustenido e do bemol segue, então, o círculo das quintas. Qual é a ordem do bemol? Si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol, dó bemol e fá bemol. E a ordem do sustenido é o contrário do bemol. Como é ascendente, então é fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido, ré sustenido, lá sustenido, mi sustenido e si sustenido. E assim a gente encerra o módulo 9.